Após a Segunda Guerra, aí foi aprovada a nova Constituição, em 1946, e essa Constituição restaurava o dispositivo que já havia constado da Constituição de 1934, que determinava como competência exclusiva da União fixar as diretrizes e bases da educação nacional. O projeto de LDB, elaborado por uma comissão em que os pioneiros, os escolanovistas, eram majoritários, né, tinha um viés descentralizador, né? Por isso ele estava centrado nos sistemas estaduais de ensino, admitindo o sistema federal apenas em caráter supletivo e nos estritos limites das deficiências locais, né? Bom, o projeto vai para o Congresso Nacional, né, e ali ele é encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça, e nessa comissão estava integrando-a o deputado Gustavo Capanema, né, que era o líder da situação no governo. A posição de Capanema era que diretrizes e bases significava que o governo federal, a União, tinha que assumir a responsabilidade por toda a educação, né, de forma centralizada, né? E até argumentava que não foi por acaso que acrescentaram a palavra bases, né? Diretrizes e bases, porque não é só definir as diretrizes, os rumos, é também organizar as bases, né? O modo de funcionamento do próprio sistema. Então, Almeida Júnior, num parecer também longo e erudito, né, e servindo basicamente das mesmas fontes das quais tinha servido o Capanema, ele vai demonstrar que a posição do Capanema é que contrariava a Constituição e não o contrário, né? E que a Constituição, portanto, referendava a posição descentralista, né, que o projeto havia endossado. Bom, a primeira fase, então, da tramitação do projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional correspondeu a esse conflito de centralização-descentralização. Mas essa fase não se estendeu por muito tempo, exatamente porque o parecer do Capanema, que foi emitido em 1949, mais precisamente em 14 de julho de 1949, teve como efeito o arquivamento do projeto. E é a partir de 56 que aí as discussões sobre o projeto vão ser retomadas de forma intensa, no contexto de um novo conflito que se abre aí, que é o conflito escola particular versus escola pública. E nós vamos então ter aí, do lado da escola pública, três correntes de ideias pedagógicas, né? Que são aquelas que eu chamei de liberal idealistas, né? Nas quais perfilavam os intelectuais como Júlio de Mesquita Filho, que é o dirigente do jornal Estado de São Paulo. Essa posição liberal idealista, ela focalizava a questão na liberdade dos indivíduos, né? Entendendo o homem como pessoa moral, né? E tendo, então, a liberdade individual como uma prerrogativa inalienável, né? Independentemente da sua posição social ou de classe, né? Um outro grupo de intelectuais situados no campo da defesa da escola pública é o que eu chamei de os liberais pragmatistas, que era, na verdade, o grupo dos educadores, aqueles que vêm da tradição lá do manifesto da Escola Nova de 1932, né, em que estavam aí Fernando Azevedo, Anísio Teixeira, Lúcio Filho, Almeida Júnior, Faria Góes, toda aquela gama de intelectuais vinculados ao movimento da Escola Nova. Para esses, a questão básica era de ordem prática, pragmática, né? E se orientava, portanto, pela visão pragmatista, cuja fontes principais eram William James, né, e Dewey, né? Um terceiro
componente na defesa da escola pública eram as ideias socialistas, cujo grande líder aí foi Florestan Fernandes, né, que na verdade foi quem, de algum modo, possibilitou que a questão da defesa da escola pública não ficasse restrita aos grupos de intelectuais, mas se estendesse inclusive para o movimento operário, os trabalhadores, os sindicatos. Do lado da escola particular, né, nós tínhamos a Igreja Católica, né, e os donos das escolas particulares. Estes, não tendo doutrina própria, eles se apoiavam na doutrina da Igreja. O plano de metas do governo JK, ele tem por conceito básico a superação dos pontos de estrangulamento da organização econômica do país. O planejamento em educação, embora não fosse contemplado desde o início, né, do plano de metas, ele passou a ser um dos temas das principais discussões que marcavam a agenda, vamos dizer assim, dos anos 50, né? Não só no Brasil. Então não é um tema que brota aqui dentro, quer dizer, é um tema que está colocado mundialmente. Havia clareza com relação ao ensino primário. Quer dizer, você de fato deveria aumentar as vagas, né? Você deveria, portanto, fazer investimento no aperfeiçoamento de professores, isso está colocado, né? E era a questão nevrálgica, você combater o analfabetismo dos adultos, né? Porque nesse momento o país está mais ou menos com metade da população adulta analfabeta, né? E esse combate ao analfabetismo, ele era estratégico de várias formas. Você precisava não só começar a contemplar a população cada vez mais urbana, né, em condições de viver na cidade e em condições de trabalhar na indústria, você precisava disso, né? Como também você precisava de usar esses mecanismos, né, educativos ou educacionais para a adesão, né, dessas pessoas, né, adultas, ao Projeto Nacional Desenvolvimentista. Para o ensino superior, se insistiu muito que se criasse novos institutos, né, que se aumentasse as vagas, mas a tese de fundo era o seguinte: ensino superior é para quem tiver as qualidades intrínsecas, né, e de mérito para frequentá-lo. Quando nós voltamos ao manifesto, mais uma vez convocados, de 1959, que vai retomar a problemática da defesa da escola pública, né, contra as pressões dos interesses privados, né? Então esse manifesto vai se estruturar em 13 itens, né, cujo eixo era basicamente a defesa da escola pública contra os argumentos dos privatistas que se centravam na liberdade de ensino, né, e na acusação de monopólio estatal que estaria
caracterizando os defensores da escola pública. Então, contra aquela posição dos católicos que defendiam a primazia da família e da igreja sobre o Estado em matéria de educação, né? Entendia a liberdade de ensino como o direito dos pais de escolherem o tipo de educação que devem oferecer aos seus filhos, né? Os defensores da escola pública argumentavam que, na verdade, o que eles estavam defendendo era uma escola privada financiada pelo Estado, né? Que, portanto, né, em lugar de se garantir a liberdade de acesso de todos ao ensino, e ao ensino organizado de forma laica e, portanto, admitindo a liberdade de pensamento, né, tratava-se do Estado financiar escolas privadas que imporiam a sua forma de pensar ao conjunto da população. Então, o que a LDB aprovou foi a organização do sistema público mantida pelo Estado, né, com recursos públicos que preferencialmente deviam ser destinados às escolas públicas, mas admitindo a possibilidade de que esses recursos também fossem destinados à subvenção das escolas privadas, né? E ela foi aprovada como uma medida de conciliação entre os interesses privados e os públicos. E, como diz o Florestan Fernandes, na sua declaração sobre o fato de ter assinado o manifesto, né? Olha, assinei mais ou menos isso que ele diz, porque não dava para ter uma postura progressista. Em um certo momento ele dá o seguinte depoimento, que nós, apesar de socialistas, nos encontramos numa posição incômoda, porque somos obrigados a defender ideias que nada têm a ver com o socialismo. É como se voltássemos lá à época da Revolução Francesa, né? Tendo que defender as liberdades individuais, né? Para não correr o risco de retroceder ainda mais, né? Aí, indiretamente aludindo à posição da Igreja, que no fundo, né, era pré-moderna, né? Regressaria lá às condições da Idade Média, né?